Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma aula ao vivo, onde eu ensino os ginastas iniciantes a manusear os aparelhos da ginástica rítmica. E hoje eu vou falar sobre a bola. E também, vai ser uma live diferente da que eu normalmente faço. Normalmente eu faço aula prática, mas hoje a aula vai ser mais teórica, porque eu vou falar sobre os erros mais comuns que a sua ginasta pode estar cometendo com a bola. E qual que é o problema desses erros? O problema é ela não saber que ela faz esses erros. A pior coisa é você não saber que você está errando e você continuar errando. Se você não sabe que você está errando, como que você vai consertar isso? Se você é criança, quando você é criança, o seu pai, ele te ensina o que é certo e o que é errado. Mas, lá no comecinho, normalmente você não sabe muito bem o que é errado. Então você sai fazendo tudo. Você sai fazendo tudo que aparece pela frente, até que alguém chega pra você e fala, ó, não é assim, é assado. Se você não fizer do jeito que eu estou pedindo, consequências podem aparecer. Qual que é as principais consequências que você não saber do que eu vou te falar agora pode causar? Se você é mãe e você tá me assistindo e a sua filha, ela participa de competições, por mais iniciantes que sejam as competições, e toda vez a sua filha, toda vez a sua ginasta sai frustrada daquela apresentação, daquela competição, ela erra, mas ela não sabe que ela errou. Bom dia, Isabel, tudo bem? Seja bem-vinda. Se a sua filha tá lá na competição, ela apresenta, ela não consegue se sair bem e ela não sabe por que ela não se saiu bem, ela vai se frustrar. Você que é mãe, você que é treinadora, vocês vão se frustrar porque você não tem um conhecimento que vai dar a liberdade para ela consertar o erro. Então, os erros que eu vou falar aqui, eles são principalmente para quem está iniciando e não sabe que esses erros existem, tá? E o que acontece? Se você não souber desses erros, você vai deixar a oportunidade da sua filha ou da sua ginasta para trás, a oportunidade de evoluir para trás, e não é isso que você quer. Então aqui eu vou te dar um norte, tá, das coisas principais que normalmente as ginastas cometem com a bola. Eu vou comentar 6 erros, tá? 6 erros. E o primeiro erro mais comum é segurar a bola agarrando com os dedos, assim, ou segurar como se fosse um apoiador, né? Como se você apoiasse só nos dedos, nos dedinhos de bruxa. O que acontece? Cada vez que a ginasta faz isso, que ela faz isso, ou faz isso, ela perde 0,10 na pontuação de execução. Toda vez. Agora imagina, se toda vez que ela tá com a bola na mão, ela faz isso, imagina o tanto de pontuação que ela perde por causa desse mínimo detalhe, né? É um detalhe que precisa ser levado em conta. Por quê? Normalmente quando a ginasta segura assim ou assim, o que ela tem? Ela tem medo. Ela tem muito medo de deixar o aparelho cair.
ela tem falta de confiança. Ela precisa adquirir essa confiança para deixar assim, ó, livre, sem medo. E a dica que eu dou é o quê? Fingir que a mão ela é uma concha, tá? Minha primeira dica é: fala para elas fingirem que a mão é uma conchinha. E é assim que elas têm que tentar segurar a bola na hora que for treinar, na hora que for competir. Outra coisa, vamos supor que em casos extremos ela não consiga fazer isso e a bola vai sair da mão dela e ela tenha que agarrar para pegar. Entre fazer uma escolha e outra, deixar a bola sair ou agarrar com os dedos, é melhor que ela agarre com os dedos do que deixar a bola cair. Porque aí a perda de execução vai ser maior, certo? Mas, desde o princípio, o treinamento já tem que ser baseado no quê? Na conchinha, para ela pegar confiança nisso. Ela precisa aprender e fazer isso virar o quê? Uma coisa fácil para ela. Não pode ser uma coisa difícil. Dificilmente você vai ver ginastas olímpicas ou as melhores ginastas do mundo pegando dessa forma aqui. E aí, né, você deve se perguntar, como que, né, elas fazem movimentos extremamente difíceis, elas fazem coisas assim, que são inacreditáveis, né, muitas vezes. E como que elas conseguem pegar tão perfeitamente? Isso tem a ver com a base. Então, desde a iniciação, elas aprenderam o quê? Isso, conchinha. Conchinha sempre, ok? Eu vou passar aqui um exercício para quem estiver iniciando, que vai ser o seguinte: vai só passar de uma mão para outra, sempre respeitando a conchinha. Então vai ser esse movimento aqui, respeitando a conchinha. Um outro é um lançamentozinho, respeitando a conchinha. E assim você vai conseguindo educar o movimento da ginasta. O que acontece? Os vícios, para quem não sabe o que é um vício na ginástica, ele não é um vício, né, de uma droga, não é um vício de quem é alcoólatra, mas ele é um vício que na parte técnica, quando a ginasta for evoluir, isso vai travar ela. E todos os vícios são construídos na iniciação. E aí, quando ela for para o intermediário, ela vai ter o mesmo vício. Quando ela for tentar ir para o avançado, ela vai ter os mesmos vícios, mas ela vai ficar para trás. Porque para tirar um vício de uma pessoa é muito difícil. Quem sabe, quem é viciado em jogo, quem é viciado em bebida, em droga, para tirar o vício é difícil. É lógico que não é a mesma coisa, né? Não se compara um vício de pegar o aparelho errado com o vício de uma droga. Mas assim, para vocês entenderem a analogia, a iniciação, ela é a base. Se essa base não for bem feito, isso vai prejudicar muito a carreira dela, tá? Beleza. Agora, o nosso segundo erro é ela agarrar com os punhos. Fazer isso daqui, esse movimento aqui. Além de machucar os punhos, porque isso aqui, né, gente? A mobilidade, a força que você tem que fazer para agarrar a bola aqui, você pode até machucar os punhos. Isso daqui também perde 0,10 de execução cada vez que você faz isso com o punho, tá? E igual eu falei, a mesma coisa dos vícios. Esse daqui também é um vício. E eu tenho uma atividade que vai ajudar elas a não segurarem a bola assim. Pega um prato, um pratinho raso, tá? Não pode ter pegadas embaixo nem nada. E o prato tem que ser maior que a mão.
E aí, elas vão segurar o prato na frente, vai descer, vai subir e manter em cima, descer, subir e manter em cima. Assim elas vão começar o quê? A equilibrar, começar a aprender a equilibrar a bola na mão. O outro movimento também é a gente fazer o quê? A gente pega o prato e vai começar a fazer um movimento de 8. Então, ó, eu passo por dentro e aí eu estico o braço. O que acontece nesse movimento aqui? Eu tenho, ó, vou pegar a bola. Normalmente elas fazem assim, ó, né, ó, tá encostando tudo aqui, ó. Normalmente elas fazem assim. E o prato, ele não deixa fazer isso. O prato, ele limita. Então, ó, não tem como encostar o prato. E a ponta, onde a gente come, né, que é essa parte verde aqui do meu prato, ela vai estar sempre para cima. Se ela virar para baixo, ela cai. Então, esse aqui pode ser um educativo que vocês podem fazer ginástica na casa de vocês. Se você é mãe, você pode passar esse exercício aqui para sua filha treinar, para ela educar o movimento dela, tá? Beleza? Agora a gente vai pro nosso terceiro erro. O terceiro erro é o movimento do 8. Sabe aquele movimento do 8 aqui, ó? Que faz lá em cima, vai e volta. Se você fizer esse movimento do 8 incompleto, então, por exemplo, se você fizer assim, ó, assim, o que você tem que fazer quando você... O que você tem que utilizar da sua parte motora para esse movimento, para não deixar a bola cair nesse movimento? Você tem que agarrar a bola, porque daqui, ó, de tão incompleto que tá, eu tive que agarrar. Nessa viradinha, lembra que eu falei do prato? Onde a parte verde fica pra cima? Então, essa aqui é a parte verde da minha bola. E se essa parte verde vira, a bola cai. Então, o movimento do 8 incompleto faz a ginasta agarrar a bola. Como que tem que ser esse movimento do 8 e como que ele tem que ser treinado desde o início? Quando a gente for começar, esse cotovelo aqui, ele tem que subir. Então, ó, ele tem que subir. Se eu deixar o cotovelo para baixo, eu vou agarrar ela. Então, ó, eu tenho que subir o cotovelo. E agora, o que eu tenho que fazer? Esse meu ombro aqui, ele tem que rotacionar. Então, ó, ele tem que rotacionar e aqui ele tem que continuar rotacionado. E ele tem que ser o quê? Longínquo, não assim. Tem que ser amplo, fazer um bom alongamento do ombro e toda a parte lateral para poder fazer o movimento do 8 completo. Mesma coisa é o quê? Ao contrário. Você vai, e aí faz o quê, ó? Gira o ombro, girei o ombro e subi o cotovelo, passei por dentro e tirei. O que acontece? Se você fizer assim, né, um movimento muito pequeno, muito fechado, fica feio. Você perde na parte artística, perde na parte de execução. Então, tem um exercício, eu tenho um exercício para passar com o pratinho, com esse também. Que é, o exercício é o seguinte, elas vão girar, posicionar o braço, depois o braço vai vir pela frente, ó, na frente do rosto, fica muito, ó, meu braço tá até quase caindo. Por quê? Porque elas têm que aprender a rotacionar o braço. Então, ó, rotacionei, tirei. Então, esse aqui vai ser o exercício, ó. Passou e passa o braço pela frente, rotacionou, girou.
Mesma coisa, outro lado, passa por dentro, estica, ó, passa pra frente e girou. Esse movimento do 8, ele pode ser treinado primeiro com o prato, depois que pegou com o prato, treina só com a bola, tentando manter o 8 o mais completo possível, tá? Próximo erro. O quarto erro é a bola quicar na hora do rolamento. Então, para quem não sabe, né, o rolamento aqui segue em 2 segmentos corporais. E essa bola ela não pode quicar ou cair em outra parte sem que ela role. Ela tem que realmente rolar, raspar entre os 2 segmentos. O que acontece se esse rolamento não for feito assim? Se esse rolamento for feito, por exemplo, em um equilíbrio, em um giro, em um salto, em um AD, que é uma dificuldade de aparelho, o árbitro não vai validar o seu equilíbrio, o seu salto, o seu AD, o seu giro. Por quê? Porque é obrigatório ter um grupo fundamental ou não fundamental naquela dificuldade corporal. É obrigatório, certo? O rolamento, ele é um grupo, fundamental, ou seja, você tem que ter ele na sua série. É obrigatório. Se ele fosse um não fundamental, tudo bem, mas o rolamento, ele é obrigatório. Então, ele tem que ser bem feito. E se ele não for bem feito, você vai perder não só o rolamento, mas a outra coisa que você faz durante o rolamento. Então, por exemplo, se você está fazendo um equilíbrio que vale 0,40 e no equilíbrio você vai lá fazer o rolamento e o seu rolamento começa a quicar ou o seu rolamento cai, seu braço faz isso, ó, assim, você perde o 0,40 e ainda perde o quê? Na execução por ter rolado errado. Então imagina só a quantidade de pontos que vai embora só de você perder, só de você não fazer esse rolamento certo. O que vai acontecer, né, a partir do ano que vem, no novo código de pontuação? É que eles vão valorizar mais os rolamentos. Então, os rolamentos agora desse ano que passou, desse último ciclo olímpico que a gente está finalizando, o rolamento de AD, né, tava valendo 0,30. A partir do ano que vem, vai valer quanto? 0,40. E se você lançar e recuperar durante um rolamento, vai valer 0,50. Então, o código de pontuação, ele tá pegando firme nesses rolamentos. Ele tá pedindo, ele tá meio que falando assim, ó, as ginastas precisam treinar mais rolamento. O código já fala o que você precisa treinar mais. E o rolamento, gente, ele é um exercício que ele é difícil. Por mais simples que pareça o rolamento, ele é um exercício difícil. Então, a minha recomendação é que esses rolamentos sejam muito trabalhados, até mais trabalhados que alguns outros grupos fundamentais, né? Porque, por exemplo, a quicada da bola é um grupo fundamental da bola que não é aquela coisa extremamente difícil. E, por exemplo, recuperar com uma mão também é uma coisa difícil que o regulamento vai pedir. E como, né, eu falei, precisa ter esses rolamentos, eu recomendo muito que seja trabalhado esses rolamentos com as meninas, né? E que as meninas se dediquem a esses rolamentos, certo?
Eu vou passar um exercício aqui rapidinho, só para vocês entenderem como que pode consertar o rolamento para ele não quicar. Então, a ginasta tem que pensar o quê? Que a bola tem que raspar no corpo dela, certo? Então, a bola tem que realmente como se fosse grudar no corpo dela, certo? E um exercício bom para ela começar, para ela entender, é rolar, pegar. Depois troca e rola de novo. E rolar, pegar. Troca, rola de novo, tá? Outra dica que eu vou dar aqui. O erro 1 que eu falei, que é segurar a bola assim, que também tem um erro 2, que é segurar a bola assim, que eu comentei aqui no começo da aula, eles podem acontecer em todos os outros erros que eu vou falar aqui agora. Então, ela pode começar com rolamento assim e depois terminar com rolamento assim. O que eu recomendo pra não fazer isso aqui no final? É ela fazer duas coisinhas, ó. Vai manter o braço o quê? Acima do ombro, tá? Não abaixo. Porque como que vai rolar? Como que vai rolar se o braço tá pra baixo? É contra a gravidade, não tem sentido, certo? Então, ó, o braço vai ficar o quê? Um pouquinho acima do seu ombro. E aí, vai fazer o rolamento. Na hora que for para o outro braço, a mesma coisa, só que ao contrário. Então, o braço vai o quê? Ficar para baixo. E depois ele vai subir. Se o braço ficar só para baixo, ela vai ser obrigada a agarrar a bola com o punho. E para ela evitar isso, ela tem que abaixar e depois subir. A bola tá vindo, ela abaixa e sobe. Então, ó, começa alto, abaixa o braço, depois sobe o braço. Começa alto, abaixa o braço, depois sobe o braço. Pra ela o quê? Finalizar, ó. Finalizar o rolamento e falar pro árbitro, ó, eu não agarrei a bola no rolamento. Isso é uma coisa assim, que não tem o que discutir, porque é a gravidade. Se você tá com o braço pra baixo, a bola vai rolar pra baixo. Se você vai começar o rolamento, seu braço tem que estar pra cima pra bola rolar. Não tem o que dizer contra isso, né? Beleza. Próximo erro, que é o nosso quinto erro, são os ADs de recuperação durante uma rotação. Então, se você por acaso não souber, né, pra quem tá chegando agora e às vezes não sabe, o que é isso que eu tô falando, né, eu vou dar um exemplo. Você lança a bola e aí você tem que virar uma cambalhota pra trás e durante a cambalhota você tem que pegar a bola na perna e terminar a cambalhota. Então, você tá fazendo uma dificuldade de aparelho, onde você recupera a bola durante uma rotação, certo? É disso que eu estou falando. O que acontece? Se você recuperar a bola antes de iniciar a rotação, você não vai conseguir validar o seu AD. E normalmente esses ADs de recuperação, eles valem mais, né? Então, outra coisa importante, que se você não estiver conseguindo fazer esse AD perfeitinho perto da competição, você tá perto da competição e você vê que você ainda não consegue recuperar durante a rotação, eu recomendo que você mude o AD, coloque um AD, mesmo que ele vale menos, vale 0,20, que você coloque um AD que você realmente consiga validar. Porque um outro erro é a gente, né, os professores, colocarem uma coisa na coreografia que não vai valer, que tá chegando perto da competição e a ginasta não tá conseguindo validar.
Então, como que você pode consertar esse erro antes da competição, certo? Porque ele tem que ser consertado antes da competição. Então, não adianta querer aprender isso aqui que eu tô falando quando tá em cima, porque vai ser quase impossível o cérebro dela entender tudo que foi dito, tudo que foi consertado, e a parte motora ir junto, não vai dar certo. Então tem que ser antes, desde o início. O que vai fazer? Você vai selecionar a parte da rotação, a parte exata da rotação que você tem que pegar o aparelho. Então, por exemplo, vou pegar numa reversão para trás. Vou pegar a bola numa reversão para trás. A parte exata que eu tenho que pegar o aparelho é quando a minha outra mão, que vai ser a minha mão que vai estar livre, está no chão, ou seja, quando a minha mão está no chão, numa reversão para trás, eu já estou no meio da rotação. Então, quando a mão relar no chão, a outra mão pega a bola. E assim você vai definir o movimento, a hora exata, que tem que recuperar a bola nesse AD de recuperação durante a rotação, tá? O outro exercício, outra parte da dica que eu vou dar é que tem um outro AD que ele também segue esse mesmo sentido, que são aqueles ADs de rolamento. Então, por exemplo, vai rolar e fazer uma ponte ao mesmo tempo, aí faz a ponte. Esse AD, ele pode não ser válido se você rolar primeiro e depois virar a rotação. Depois fazer a ponte, a cambalhota, ou sei lá o que você for fazer. Então, tem que rolar durante a rotação. D-U-R-A-N-T-E. Durante, tá? Senão não vai validar, não vai ter sentido nenhum colocar isso na coreografia se você rola primeiro e depois você vira a rotação. Qual que é a dica que eu dou? O rolamento, ele normalmente começa com a mão. A maioria dos rolamentos nas rotações começa com a mão, né? Quando você for começar, quando a bola sair da sua mão, quando você sentir que a bola não tá mais na mão, a rotação já tem que ser começada. Você já tem que começar a rotação assim que a bola sair da sua mão. Só dessa forma que você vai conseguir validar esse AD, certo? Beleza? Agora, eu tenho um outro erro, que é o nosso último erro, que é recuperar a bola agarrando ela. Então, fazer isso aqui, ó, assim, toda hora. Toda hora, você vai recuperar de um risco, faz assim. Depois, no segundo risco, faz assim de novo. Aí, lança um AD, sei lá, por trás, depois vai recuperar e recupera assim de novo. Aí, não sei o que, não será nada assim de novo. Gente, vocês não vão ver as ginastas olímpicas, as melhores ginastas do mundo, fazendo isso daqui. Você nunca vai ver. E se você ver, você vai ver que é diferenciado, que é assim, por exemplo, que é assim, e que é característico daquela apresentação dela, que é característico e que foi colocado propositalmente na coreografia dela com o objetivo final, tá? É muito raro, e quando você vê com esse objetivo, às vezes acrescenta um pouco no artístico, dependendo da música, dependendo da pose final que pega assim, enfim. Mas por que isso aqui é um erro, né? Quando você recupera assim, você mostra pra quem tá assistindo o quê? Que você tá desesperada,
Que a bola tá vindo, que você não sabe como que você pega ela e você pega ela toda assim de qualquer jeito. Você mostra desespero. Se você mostra desespero, você mostra falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não tem habilidade. Se você mostra falta de habilidade, você mostra que uma coisa tá muito difícil, você perde na execução. Isso daqui vai ser como se você tivesse recuperado de forma imprecisa, de forma errada. E a bola, um outro grupo fundamental da bola é a recuperação com uma mão, né? Então, lançar, recuperar com uma mão é obrigatório ter na coreografia. E o que eu recomendo? Que treine muito e trabalhe muito essa recuperação com uma mão. Que você entenda que recuperar com as duas mãos, recuperar assim, é em casos extremamente extremos, quando você vai ver que a bola não dá pra recuperar com uma mão mesmo, e aí você recupera assim. Caso não for isso, tá? Caso não for isso, é com uma mão. E pronto, acabou. Sem choro, nem nada. Uma mão. E acabou. Se você viciar em recuperar assim, você vai ter muita dificuldade depois para aprender a recuperar assim, com uma mão. Vai ter muita dificuldade mesmo. Então, se você está iniciando, saiba que você tem que aprender a recuperação com uma mão e evitar ao máximo que você puder recuperar dessa forma aqui, tá? Eu sinto te dizer, é mais difícil recuperar com uma mão? Mas é preciso, tá? E a partir do ano que vem, as recuperações com uma mão também vão valer mais. Então, né, o código, mais uma vez, está exigindo que você aprenda a recuperar com uma mão. Não sou eu que estou dizendo, mas é o regulamento que está dizendo. Então, né, vamos aceitar o nosso destino. Uma dica que eu dou pra você recuperar com uma mão de uma forma mais fácil, de uma forma que a bola não saia rolando, é você treinar o amortecimento na hora de recuperar. Então, a bola tá vindo, em vez de você deixar o seu braço duro para recuperar, você faz o quê? Você amortece a bola e depois sobe. Ou depois continua o movimento que tem que continuar. Mas se você fizer isso, ó, a bola não tem sentido. A bola vai estar... Você vai ter lançado a bola alto, ela vai vir numa velocidade que precisa de amortecimento. Mesma coisa, se você for saltar, fazer um salto lá, GT que for, e você cair com o joelho duro, dessa forma assim, duro, você vai quebrar o seu joelho, tá? E não vai ter sentido. Quanto mais a velocidade do movimento, mais você tem que aprender a amortecer ele depois, tá? Pra ele sair certinho ali. Gente, esses foram uns 6 principais erros que as meninas, que as ginastas, né? Você que tá assistindo aí for ginasta, você pode cometer. E se você é mãe, você já pode ficar sabendo desses detalhes e orientar a sua filha, ajudar ela para ela que ela não cometa esses erros e para que ela tenha o conhecimento que eles existem, né? Porque só com o conhecimento de que eles existem é que elas vão conseguir realmente consertá-los, certo? Gente, nós acabamos por aqui. Essa foi a nossa aula. E quero agradecer aqui a presença de todos que entraram. A Laine, a Isabel, que tá aqui comigo desde o começo. Seja muito bem-vinda, Isabel. A Silvia, a Marcela, a Laís, a Rê e a Juliana. Isabel, o meu nome também é Isabelle, tá? Isabelle. E você é professora técnica, mãe de ginasta. Que legal, nossa, deve ser bem difícil ser mãe de ginasta. Conta aí pra mim.
É difícil ser mãe de ginasta, porque, ó, já é difícil ser mãe, né? Ainda ser mãe de ginasta é fogo, eu imagino, né? Eu não sou mãe, gente, mas eu imagino que deve ser difícil. Tem algumas ginastas olímpicas que tem a mãe é a técnica delas, né? E eu imagino como deve ser difícil. A Ana Bessonova, a mãe da Ana Bessonova, era a técnica dela, por exemplo, né? E ela conta numa entrevista como era difícil conciliar, você consertar, você exigir da filha na hora do treino uma coisa e ela depois levar pro lado pessoal, né? É uma coisa complicada. Beijos, galerinha. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isabel. E até amanhã. Amanhã a gente tem outra live às 11h30. E amanhã a live é prática, tá bom? Beijos.